Fala, terceiro ano, beleza? Então, vamos dar seguimento às nossas aulas, tá? O assunto de hoje é estamentos, continuando o assunto de classe social da última aula. O assunto é estamentos, classe social, status, beleza? Então vai ser bem tranquilo, falar um pouco sobre as castas, sobre a divisão, né, da sociedade, e aí a gente já encerra esse assunto e já prepara para o próximo, tá? Vou ficar disponível para vocês no grupo, sempre que tiverem dúvida podem perguntar, e na interação online vamos aproveitar e tirar as dúvidas, tá? Parabéns, foram muito bem na minha prova também, né? Professor desse, aí a prova fica fácil, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui logo o slide para a gente já começar a valer. Então, galera, vamos lá. Estamento, sociedade, classe e classe social. O que são esses quatro conceitos? Eles estão ligados à divisão da sociedade em classes sociais, certo? Nós começamos a falar isso um pouco na aula passada e vamos continuar nessa. Então, essa divisão, né, ela digamos assim, fomentada pela questão também do desequilíbrio da desigualdade social, certo? Então, vários estudiosos falaram sobre essas divisões. Os estamentos, que é uma divisão mais comum na Idade Média. Sociedade de classe, na verdade, desculpa, o título está errado, é sociedade de castas, tá? Sociedade de castas, um pouco mais antigo, né? Mas também teve uma parte agora, teve no Egito, na Grécia Antiga, mas também teve uma mais conhecida que foi na Índia, né? E a classe social e o status, que são mais recentes, são a classe social mais comum do capitalismo, e o status é digamos que é um prêmio que a sociedade cria, um conceito, um rótulo que a sociedade cria para determinadas pessoas, determinadas classes sociais. Tá? Então vamos lá. Karl Marx se referiu ao conceito de classe social para designar a divisão da sociedade capitalista entre proletariado e burguês. Então, para o Karl Marx, essa era a divisão da sociedade. É uma crítica que se faz muito a Karl Marx, nesse caso, porque ele não levou em consideração outras classes sociais, inclusive a classe média, que surgiu nesse meio aí, ele não deu atenção à classe média. Por quê? Porque, para ele, o que determinava a classe social é a função dos indivíduos no processo de produção, certo? Então, para ele, claramente, o proletariado tinha uma ideia e a burguesia tinha outra ideia. Essas ideias eram defendidas por eles. Essas ideias eram claras. Esse posicionamento deles era claro, certo? Então, por isso ele não considerou a classe média como uma classe social. Por quê? Porque ele dizia que é uma classe, digamos assim, sem identidade. Quando era interessante para eles apoiavam o proletariado, quando não era, eles apoiavam a burguesia. Diante disso, Karl Marx considera que não era uma classe social, não considera como uma classe social. Certo? Importante para aqui ressaltar. E é uma crítica que se faz ao Karl Marx pela importância, pela relevância que teve nesse período, o surgimento da classe média, e que tem até hoje na importância na organização da sociedade, na divisão de classes sociais. Certo? Mas para o Karl Marx, o proletariado eram os trabalhadores, donos da força de produção, né? E os burgueses eram donos do dinheiro, eram os donos da empresa, né? Eram os donos da indústria, eram os donos dos elementos, né? Dos equipamentos, eram os que tinham dinheiro, eram os que contratavam o trabalhador, o proletariado, né? E compravam o fruto do esforço desse proletariado, trocava, na verdade, né? O proletariado, o trabalhador produzia a mercadoria e recebia o salário por aquilo que ele produzia, tá? A segunda parte aí é uma frase muito famosa do Karl Marx: a história da sociedade e a história do classe. Para ele sempre existiu duas classes distintas, né? Especificamente proletariado e burguês, em que essas duas classes elas eram opostas uma à outra, era uma condição que nunca ia se igualar. Por quê? Porque na visão do Karl Marx, os burgueses sempre exploravam os trabalhadores, sempre exploravam o proletariado. Esse proletariado, por sua vez, sempre era explorado. Não tinha a noção
da exploração que ele recebia. Por quê? Porque como ele recebia o salário no final do mês, ele entendia que isso era compensado, né, por aquilo que ele produziu. E o conceito do Karl Marx de alienação é por quê? Porque para ele, o mais importante no processo de produção é o trabalhador. As ferramentas são importantes, os equipamentos são importantes, a tecnologia é importante, o dinheiro é importante, a estrutura é importante, mas tudo isso sem o trabalhador não funciona. Então, para ele, era mais importante o trabalhador, o proletariado. Só que esse proletariado era alienado, ele não tinha noção da importância que ele tinha no processo de produção. Certo? Essas duas classes são compostas por indivíduos que desempenham a mesma função na divisão do trabalho, com os mesmos interesses ou o mesmo modo de vida. E aí, o proletariado, na visão do Karl Marx, e os burgueses se encaixavam nessa definição, nessa designação, de que as pessoas que fazem parte de uma mesma classe social, eles têm interesses semelhantes, eles têm funções semelhantes. Lembrando que, para o Karl Marx, a divisão das classes sociais, ela segue a função que o indivíduo ocupa no processo de produção. Então, o burguês ocupa uma função no processo de produção, consequentemente, a sua classe social é superior. O proletariado ocupa uma função menos relevante, portanto, ele está numa classe inferior. E todos os que ocupam, na cabeça do Karl Marx, na visão do Karl Marx, todos os que ocupam o mesmo papel, todos os que são proletariados, todos os que são trabalhadores, fazem parte da mesma classe social, porque desempenham as mesmas funções, entre aspas, né, na divisão do trabalho, né, e têm interesses comuns e modos de vida semelhantes. Então, ele colocava esse pacote todo como sendo um pacote que organizava o que seria uma classe social. Beleza? A sociedade de castas. Na sociedade de castas, a sociologia designa castas para identificar grupos normalmente hereditários, rigidamente endogâmicos, ou seja, que não existia mudança, e impermeáveis à mobilidade social. O que seria isso? Esses grupos eles levavam em consideração, primeiro, uma questão religiosa, depois uma questão hereditária. Então, o indivíduo herdava a casta da família, a casta do pai, certo? Quando de um casamento, duas pessoas, né, o filho herdava a casta do pai, a casta superior, certo? Agora, quando ele fala que eram impermeáveis à mobilidade, é por quê? Porque não existia a possibilidade de mobilidade social. O indivíduo que nasce numa casta, ele permanecia nessa casta para sempre. Tá? Ele não existia a possibilidade de ele mudar de casta. Então, lembrando que as castas, especificamente se a gente pegar aqui esses dois exemplos, as castas elas determinavam as classes sociais, as funções dos indivíduos e o status, a importância que esse indivíduo tinha dentro da sociedade. Tem dois exemplos de castas aí. Ó. Egito Antigo, essas posições sociais eram determinadas pelo nascimento, pelo ofício do pai que era passado para o filho, ou seja, era por hereditariedade. Ou seja, eu sou professor, consequentemente, o meu filho tinha que ser professor. Ele seria professor. Ele herdava de mim a casta e a profissão, certo? Na Grécia Antiga, havia uma mudança na caracterização da família por especialidades. Então, as famílias eram conhecidas por manterem essa hereditariedade. Então, era uma família de médicos em que todos naquela família seguiam o passo da família, então seriam médicos. Uma família de guerreiros em que todos tinham esse status de guerreiro. Então, todos que nascessem naquelas famílias seriam guerreiros. Isso determinava, né, a posição que essas pessoas ocupavam na sociedade, consequentemente, a importância e o status que elas tinham para a sociedade. Todas elas tinham uma função importante, né? E essa função era recebida ao nascer. Essa profissão, digamos assim, era recebida ao nascer. Então, você representava a família, né, a função, a especialidade da família. Beleza? Tranquilo? Já nos estamentos, né? Esqueci de falar, né? Na Índia, né? Essas castas eram baseadas num deus, o deus Brahma, né? Então, cada casta tinha uma definição específica de acordo com a parte do corpo do rei, do deus, perdão. Né? Então, os Brahmanes eram a cabeça,
certo? Né? Eram os que estavam em cima, o principal era a casta mais importante, enquanto os impuros, os Dalits, né? que era o nome chamados, né? Era, digamos assim, um apelido que davam a eles, os Dalits, eles representavam a sola do pé do Deus. Então, um representava a cabeça, o outro representava a sola do pé. Então, você entende aí a importância que se dava a essas castas. Sendo que, mesmo na Índia, não existia a possibilidade de mobilidade social. Não existe mobilidade social nas castas. Lembrando, é importante lembrar que na Índia, hoje em dia, não existe oficialmente essa divisão por castas, mas culturalmente ainda existe. Ainda existe uma certa resistência, uma certa dificuldade de romper com essa divisão de castas. Beleza? Os estamentos já aconteceu mais na Idade Média. Né? Os estamentos eles estavam muito mais ligados às posses que o indivíduo tinha. Então, os estamentos eles tinham uma característica semelhante, que também era da hereditariedade às castas, mas existia uma possibilidade, mesmo que remota, de mobilidade social. Então, o indivíduo podia nascer em um estamento desses e, no decorrer da sua vida, por conta das circunstâncias, dos acontecimentos, ele podia mudar de estamento. Mas também não era muito fácil. Né? Tinha essa possibilidade, mas não era muito fácil. Certo? Nos estamentos, a sociedade era dividida. Estamentos teve seu momento mais determinante durante o feudalismo, na Idade Média, e dividia a sociedade em três. Aí vai dar um exemplo, né, de uma divisão da sociedade na Idade Média e os estamentos, como eram essa divisão e a função de cada um. O clero era a camada social mais bem situada, pois tinha o domínio da sociedade por meio da fé, eram os padres, né, os religiosos, que tinham envolvimento com a igreja, e, consequentemente, a igreja tinha muito poder na Idade Média. A nobreza, que era formada pela aristocracia fundiária, ou seja, os grandes proprietários de terra, né, instituíram um sistema de suzerania e vassalagem por meio da relação de reciprocidade baseada na posse da terra. Né? Aí existia uma situação interessante, né, que era a questão da ideia da suzerania e vassalagem, certo? É o início de uma relação de trabalho, né, que mais à frente vai se transformar na relação realmente de trabalho. Os servos eram diferentes dos escravos. Né? Os escravos eles não tinham nenhum direito. Os servos tinham, né, contavam com a proteção do senhor, mas cabia a eles trabalhar, produzir e proteger o senhor. Quando dizia assim, ó, cabia servir e proteger seu senhor da mesma forma que o senhor cabia proteger. Então, eles eram responsabilidades, o cuidado com eles era a responsabilidade do seu senhor, e em troca, né, os senhores feudais, em troca, eles cuidavam do senhor, protegiam, trabalhavam, certo? E os servos recebiam alguma coisa, não era um salário, não chegava a ser um salário, mas eles recebiam uma parte daquilo que eles produziam. Ou seja, existia uma relação de trabalho diferente, coisa que não existia com os escravos. Os escravos trabalhavam, produziam e não recebiam nada em troca, nenhum benefício, nenhuma vantagem, nada. Trabalhavam por comida e por moradia, certo? E aí, vai falar um pouco da estratificação social na visão de dois sociólogos, Max Weber e Peter Sorgen, russo. Essa estratificação estaria diretamente ligada aos valores de honra, hereditariedade e prestígio social. Então, para o Max Weber, a divisão dos estamentos levava em consideração honra, hereditariedade e prestígio social. Então, se você imaginar, né, pela definição das classes sociais, dos estamentos, desculpa, ele tinha razão, certo? Então, o clero, honra, certo? Tinha honra, né? Eram representantes da igreja. A nobreza tinha muitas riquezas, tinha um prestígio, né? E esses títulos, eles eram passados para a família. Então, formava-se uma família, longas gerações de famílias com os mesmos títulos, consequentemente, recebiam de forma hereditária, certo? Para o Peter Sorgen, né, era muito mais baseado em laços de direitos e deveres, privilégios normalmente determinados pelo Estado. Ou seja, essas ocupações ou funções econômicas semelhantes vinculados pela língua e até por etnia comum. O Peter Sorgen, ele já vai numa interpretação mais social,
certo? Mais cultural. Ele determina que os estamentos, principalmente, eram laços de direitos e deveres, uma obrigatoriedade entre ambas as partes, certo? O senhor, digamos assim, para a gente pegar o exemplo do servo, o senhor tinha benefícios sociais por conta da função que ocupava, do prestígio social que tinha, e essas divisões elas eram determinadas também por conta da ocupação e, consequentemente, das questões culturais, certo? Ou seja, os servos apresentavam comportamentos culturais semelhantes. Os nobres apresentavam comportamentos culturais semelhantes. E isso fazia com que existisse essa condição de semelhança. Beleza? Classes sociais já foi a divisão já no sistema capitalista, né? É extremamente com possibilidade de mobilidade das pessoas mudarem de classe social. Por quê? Porque leva em consideração vários outros critérios, não é engessada como as castas e nem leva em consideração também só a questão da hereditariedade. Nas classes sociais, o indivíduo pode nascer numa classe baixa, numa classe inferior, e ao final de algum tempo ele está na classe superior. Está cheio de exemplos disso, e talvez seja a maior propaganda que o sistema capitalista tem a seu favor, possibilitar que o indivíduo que veio de uma classe mais baixa alcance o status, né, as classes sociais mais avançadas, digamos assim, mais superiores. Certo? Para Karl Marx, o resultado dessa relação é a desigualdade social. Lembre que a ideia do Karl Marx, o sistema capitalista privilegia a desigualdade social, cada vez mais os ricos vão se distanciando dos pobres, consequentemente, né, esse abismo se mantém, né? As classes sociais para Karl Marx eram desiguais, eram ruins, por quê? Porque não proporcionavam igualdade, não davam a esperança de igualdade, muito pelo contrário, estratificavam ainda mais e tornavam ainda mais difíceis, mais distantes. Para Max Weber, o conceito de classe deriva dos aspectos diversos, como privilégio social, prestígio e autoridade, e aí essa parte aqui vai me lembrar muito da questão do status. O que é esse status? O status é um rótulo que você recebe. Você querer um status, ele não necessariamente vai acontecer. Só vai acontecer se a sociedade entender que você se encaixa, digamos assim, naquele perfil, certo? E o status, uma vez adquirido, ele te eleva a condições sociais diferenciadas. Ele te dá mais prestígio. Por isso que a Marx fala, prestígio, poder, né? São conceitos usados por ele para designar a situação do que é o status. Se define por meio de regras, normas legais, valores de uma sociedade, além da condição financeira do indivíduo. Consequentemente, o Estado está direcionado àquilo que as pessoas veem de você, àquilo que a sociedade vê de você. Então, se você frequenta bons lugares, por exemplo, e para pegar a ideia dos valores do indivíduo, da questão dos valores financeiros, né, da questão financeira, se você frequenta bons lugares, você recebe da sociedade um status social de pessoa que frequenta bom lugar, de pessoa que tem uma condição melhor. É por isso que várias pessoas, né, acho que eu até já falei isso, várias pessoas fazem loucuras para participarem, para frequentarem, para serem vistas pela sociedade com esse status. Cometem loucuras, fazem as coisas mais loucas do mundo, né, para conseguir manter o status que em algum momento ele foi conseguido. Da mesma forma que a sociedade dá esse status para a pessoa, de acordo com aquilo que ela observa da pessoa, a sociedade tira também. Para ganhar é mais difícil, para perder é mais fácil. Né? Mas existem casos e casos. Tem pessoas aí que deixaram todo esse glamour de lá, deixaram as redes, digamos, as redes não, desculpa, deixaram as classes sociais mais tops, né, mais abastadas, e mesmo assim continuam tendo um status social muito grande. Portanto, né, apesar de ter muito mais ligado a isso do que o Marx Weber fala, mas não é a via de regra, certo? Quanto maior o status social de uma pessoa, maior serão as cobranças sociais e a responsabilidade, as expectativas do grupo social em que está inserido. Isso é importante. Quanto maior é seu status, maior vai ser a cobrança em cima de você. Consequentemente, pessoas mais famosas têm mais cobranças, certo? O Marx Weber traz aqui alguns tipos de estratificação, né? Especificamente, para ficar mais claro, estratificação econômica, estratificação social, estratificação política. Né? Estratificação de ordem econômica representada pelas classes sociais, no exemplo aí do capitalismo. Né? Estratificação de ordem social
determinada pelo status, ou seja, é uma vantagem que a sociedade impõe para você, né? E a determinação e a ordem política pelo poder político. Nós já tínhamos falado disso, né? Da divisão de classes sociais, estratificação econômica, estratificação política e estratificação profissional. Especificamente aqui do Karl Marx, do Max Weber, ele muda um pouco para a questão social, onde ele coloca a importância do status nessa definição das classes sociais. Certo? Do Peter Sorokin, né? Ele segue na mesma função do Karl Marx, mas acrescenta a profissional, né? Que o Karl Marx não... ele segue a mesma visão do Max Weber, mas acrescenta a profissional, que o Max Weber descarta. Então, estratificação econômica, de novo, baseada na questão financeira, estratificação política, baseada no poder político, e estratificação profissional, baseada na profissão que o indivíduo tem. Algumas profissões são mais valorizadas, algumas profissões são mais importantes. Nós já falamos isso na aula passada. E aí, só importante, interprofissional e interprofissional, certo? Dentro da mesma classe social, dentro da mesma estratificação profissional, você tem profissionais que têm um status melhor, mesmo dentro da mesma profissão. Ou porque estudaram mais, ou porque vieram de uma instituição de ensino diferente, mais prestigiada, com mais status, ou porque se desenvolveram mais. Quando essa relação é dentro da própria profissão, no caso, por exemplo, você ter dois professores, né? Um professor, digamos assim, professor de faculdade, professor de curso de nível superior, professor de nível primário, eles têm na sociedade uma valorização diferente, certo? Quando é de profissões com outras profissões, né, interprofissional, desculpa, entre várias profissões, então, professor e médico, advogado, enfermeiro, dentista e vendedor de picolé, por aí vai. Isso é interprofissional, entre as várias profissões. Quando é dentro da mesma profissão, por exemplo, que eu falei agora há pouco, né, de professores de nível superior, professores de nível fundamental, tem essa diferença, esse status que a sociedade impõe, né, é a estratificação intraprofissional. Certinho, galera? Então, valeu, obrigado, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Estou com saudade de vocês. Um abraço, com Deus.